Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 30 de setembro de 2021. Estamos na quinta-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Nesse dia a Igreja celebra a memória de São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja do século IV. Jerônimo obteve em Roma excelente instrução que completou no decurso de toda a vida, em numerosas viagens, nas quais encontrou e manteve amizade com alguns dos mais famosos padres orientais. Batizado aos 25 anos, sacerdote aos 38, Jerônimo parecia feito de opostos. Temperamento de fogo, muito sensível, era leal, austero e apaixonado, impetuoso e reto. Vivia de jejum, trabalho, oração, vigílias. Esses dotes, a enorme erudição, as línguas que dominava, o amor a Cristo e à Igreja, fizeram dele um escritor de primeira grandeza, o melhor dos padres latinos. Lutou a vida inteira para dominar a si próprio. Suas virtudes e sua piedade foram contagiosas. Arrastou muitas grandes almas a seguirem de perto a Cristo. O primeiro período de sua vida foi uma longa série de viagens ao Ocidente e ao Oriente, de experiências de vida monástica, penitências, estudos. Encerrou-se em Roma, onde se tornou secretário do Papa Dámaso, que o encarregou de preparar a Bíblia em latim, revendo traduções anteriores ou fazendo novas. O segundo período após a morte do Papa e algumas viagens ao Oriente passou em Belém, toda entregue à Sagrada Escritura, traduzindo e comentando-a. A vastíssima produção literária e a competência bíblica colocam-no entre os maiores doutores da Igreja Latina, patrono dos biblistas. Hoje é o dia da Bíblia. Oremos. Ó Deus, que desses ao presbítero São Jerônimo profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, livro de Neemias, capítulo 8, versículo de 1 a 4, versículos 5 ao 6 e 7 ao 12. Esdra abriu o livro da lei e bendisse o Senhor, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Com o salmista vamos rezar o Salmo 18. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Repetindo, os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Vamos ouvir com atenção o Santo Evangelho. Lucas capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrares, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. E o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração, para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. Amém. E os enviou 2 a 2 à sua frente a toda a cidade, lugar aonde ele próprio devia ir. Deus nos chamou e nos consagrou para sermos luz das nações. Ele nos envia para que a gente seja, onde nós chegarmos, sinais da presença do próprio Deus que nos envia. Sua própria presença. É isso que Deus espera de nós, que nós sejamos sinais da sua própria presença entre os povos. Ele nos instrui, nos envia em missão, nos alerta dos perigos que iremos correr, nos fala das dificuldades dessa missão. Também nos diz: não levem muitas coisas pelo caminho. Não estejam sobrecarregados com preocupações demasiadamente desse mundo. Preocupações que muitas vezes impedem o apostolado de acontecer. Hoje nós certamente estamos diante de situações em que nos tiram a paz. Nos tiram a paz no sentido de que não esperávamos que tais coisas acontecessem com pessoas que caminhavam conosco, que estavam celebrando conosco, mas hoje se deixaram vencer pelas seduções e propostas do mundo e não mais rezam, não mais vão à igreja, não mais se preocupam em buscar seguir a vida dos santos, ou pelo menos se inspirar em suas vidas. Se tornaram pessoas alheias à fé católica. Quando questionadas, muitas vezes vão dizer assim: mas eu sou católico, eu sou católica. Mas ao modo do mundo, sem comprometimento com a fé, com a missão, se omite diante das circunstâncias. É uma fé mais interiorizada, vamos dizer assim, egoísta, que não se empenha em transformar as realidades. Não é fé missionária, é uma fé cômoda, uma fé sem exigências. Não julgamos, apenas nos entristecemos. Mas Jesus já alertou que isso iria acontecer. Aqui nesse anúncio, nesse envio, para que eles pudessem ir, os apóstolos irem, e mais 72 irem, onde mesmo ele deveria ir, ele já coloca que algumas vezes vão fechar as portas e não vão acolher o anúncio. O que a gente faz diante disso? Abandona também a missão? Assim como muitos fazem, deixamos de acreditar, deixamos de orar, deixamos de falar de Cristo ou testemunhar Cristo? Abandonamos o barco por causa das decepções? Não. Jesus diz assim, até a poeira de vossa... Sacudir a poeira dos pés, se alguém não te acolher. Se vocês não forem bem recebidos, sacudam a poeira dos pés, que se apegou aos pés de vocês. E continua a viagem, continue o peregrinar, continua a missão. Porque nós ouvimos a palavra de Deus e sabemos que ela é a nossa força. A palavra do Senhor, a alegria do Senhor, a vida que vem do Senhor, será a nossa força. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escuta, Israel, o Senhor